milênios, o solo sagrado do Oriente Médio foi banhado de sangue. Nessa terra, as cicatrizes deixadas pelas batalhas entre as três maiores religiões do mundo mancharam o solo. Mas a maior ferida foi infligida pela guerra entre cristãos e muçulmanos, que nasceu no final do século XI e durou 200 anos. Estava em jogo uma estreita faixa de terra de poucas centenas de quilômetros, que continha um prêmio de valor incalculável: Jerusalém. Hoje, essa guerra santa é contada como uma lenda. Mas há quem tenha visto as batalhas com os próprios olhos. Grandes historiadores de dois mundos diferentes, cristão e muçulmano, relataram feitos heróicos, disputas ferozes e grandes guerreiros, homens que sacrificaram a vida em nome de seus deuses. Este é o conflito entre dois povos de fé inabalável. O choque entre a meia-lua e a cruz. Estas são as Cruzadas. As Cruzadas, a meia-lua e a cruz. A primeira cruzada. De todas as cidades do mundo, Jerusalém é aquela com o passado e certamente o futuro mais conturbado. Para os judeus é a terra que abriga os templos de Herodes e Salomão. Para os muçulmanos, o local de onde Maomé ascendeu aos céus. E para os católicos, o solo onde o Messias foi crucificado. Após sua morte, a palavra de Jesus Cristo criou raízes. E Jerusalém, aos poucos, se livrou de quase 400 anos de ocupação romana para abraçar a fé cristã. Até que no século VII, a cidade sagrada foi tomada à força por uma nova crença, o islamismo. Quatro séculos depois, os cristãos reivindicaram a posse de Jerusalém e cerca de 60 mil guerreiros espalhados pela Europa se reuniram para a batalha. Um dos líderes foi o veterano chefe militar, Duque Godofredo de Bouillon. Seu exército partiu em uma cruzada de 3 anos e percorreu 5.000 quilômetros para retomar Jerusalém em nome de Deus. Godofredo era mais que apenas um aclamado guerreiro. Além de grande benfeitor da Igreja Católica, o Duque era um homem extremamente devoto. As far as I'm concerned, there's one key thing that's driving people to take up the cross. And that is that they actually believe that this crusade is a spiritual war and that it's going to purify their souls of sin. And yes, I'm sure they've got other agendas, they've got other things they're looking for at the same time, but if there's one thing that's at the core and that it's across the largest range of people, it's spirituality, it's religion that's driving this. The Franks, which was the catch-all word for everyone who participated in the Crusades, were regarded for many centuries until this day as barbarians who came to destroy the peak of Islamic civilization. And this is a very strong thing which goes down right to this day. So the word crusade is electric and people know it. They know what happened in that world. Havia bons motivos para arriscar tudo em uma jornada para uma terra distante e talvez sem volta. Arruinada pela fome e por guerras mesquinhas, a Europa era uma região amaldiçoada. Seu povo decidiu buscar uma vida melhor neste mundo e no próximo.
I think if you were to take a time machine back to the late 11th century, the first thing that would probably strike you is what a violent society it was. We're at a time when sort of central government's not very well organised, the great monarchies of France and Spain haven't developed. It's petty lordships, local castellans, they raid, they fight, they scrap one another. It's a time of endemic lawlessness. Uma das figuras mais eruditas do mundo cristão pintou um retrato fiel desse cenário caótico. Guilherme de Tiro, arcebispo e conselheiro real, relatou as cruzadas conforme seu testemunho ocular. In nearly all the circle of the earth, belief had failed. The fear of the Lord no longer prevailed among men. Justice had perished from the world. Violence held sway among the nations. Fraud, treachery, and chicanery overshadowed all things. All virtue had departed and ceased to exist as useless. Evil reigned in its stead. Apenas uma instituição era poderosa o bastante para dar um basta na anarquia vigente: a Igreja. Na Europa ocidental do século XI, o catolicismo era a fé prevalecente. The world of the Middle Ages was a world that was deeply concerned with matters of religion. And it's almost impossible for us in a secular age today to overestimate how concerned they were. It's almost impossible for us to understand how concerned they were. People are bombarded with the fact that they are threatened by sin from all forms of life. Just about everything they can do in life is potentially sinful. It's literally as if the air they're breathing is contaminated with a sin. A Igreja absolvia o homem de seus pecados, mas não tinha força política para livrar toda a sociedade de seus males. A rixa secular com os governantes da Europa relegou o papado a um segundo plano até o ano de 1088 e a chegada de um novo Papa a Roma. Seu nome era Urbano II. Pope Urban was an astute individual, a man who understood the political and social and religious currents and needs of his time, someone who knew how to bring those things together and channel them into productive outlets. O Papa Urbano precisava de um plano para colocar novamente a Igreja Católica no mapa político. A resposta às suas preces viria na forma de um pedido de ajuda de um velho rival. Em 1095, um pedido de ajuda foi enviado ao chefe da Igreja Católica, o Papa Urbano II. Enviado pela Corte Imperial de Constantinopla, o apelo veio em nome de um rival do Oriente, o chefe político da Igreja Ortodoxa da Grécia e imperador bizantino, Aleixo I. O poder de Aleixo era cada vez menor. A influência da Igreja Ortodoxa chegara a alcançar o Oriente Médio. Recém-convertidos ao islamismo, os turcos seljúcidas saíram das estepes da Ásia Central e migraram para o Oriente Médio em busca de terras. Seu exército era formado por dezenas de milhares de guerreiros destemidos que conquistaram o território muçulmano da Pérsia, Síria e Palestina, e finalmente se apossaram da cidade sagrada de Jerusalém. Agora eles cobiçavam o norte e seguiam para Constantinopla, a grande capital bizantina. The status quo, the existing power politics, the power balance of the region was changed. The Byzantines had lost a great area of taxation, of recruitment for troops. They'd lost a lot of prestige as well. A única esperança do imperador Aleixo era responder ao ataque, mas sozinho seria impossível.
Em nome da fraternidade cristã, ele pediu ao Papa que enviasse uma força de cavaleiros para ajudá-lo a combater os turcos. Era a oportunidade que o Papa esperava de finalmente aumentar seu poder político. You've got to understand that the popes of that period were politicians. Much more so than they are now. Even now, the current pope intervenes in politics all the time. But at that time, the popes were big players, scheming, manipulating, intriguing, politicking. They were basically the politicians of the church. O Papa Urbano II decidiu impedir o infortúnio do Império Bizantino e deu início à própria Guerra Santa contra o islamismo, uma cruzada que fortaleceria seu papado e colocaria Roma novamente no centro do cenário político mundial. The idea of the crusade satisfies a number of particular agendas for the Pope. It allows him to increase his authority over the knighthood of Western Europe at the expense of other secular rulers. It directs the violent knights away from their practices of brutalizing the church in the West. It also rolls back the infidel. It begins to allow the Christians to reclaim the holy places. Em novembro de 1095, o Papa proferiu um sermão a céu aberto na cidade francesa de Clermont. Foi um chamado para que príncipes, reis, clérigos e plebeus travassem uma guerra sob a bandeira da Igreja Católica. Urban must have been a remarkably charismatic and effective speaker. Being at his speech must have been like being at some kind of mass rally, a Billy Graham crusade, a pop concert, something like elements of all of those things together. There were thousands and thousands of people there. O sermão foi uma demonstração de astúcia e persuasão religiosa. Com a ajuda de histórias exageradas sobre atrocidades muçulmanas contra os peregrinos cristãos na Terra Santa, o Papa transformou os turcos em demônios e apresentou a cruzada como a guerra entre duas crenças. His words seemed to proceed from God. They were received by young and old alike eagerly as a command from on high. The cradle of our faith, the native land of our Lord and the mother of salvation, is now forcibly held by a people without God. For many years now, the wicked race of Saracens, followers of unclean practices, have oppressed with tyrannical violence the holy places where the feet of our Lord rested. Dogs have entered into the holy places. Priests have been slain in the sanctuaries, virgins forced to choose between prostitution and death by torture. The emotional intensity of the moment was very high, and when the end of the speech was reached, Urban gave an appeal, and people came forward from the crowd to take the cross, literally to take strips of cloth and put them on their clothing, over their breast, over their heart perhaps, and to indicate that they were taking vows and were going to go to the east to rescue their brothers. Diante das promessas de honra e glória, dezenas de milhares de homens e mulheres, incluindo famílias e vilarejos inteiros, responderam ao chamado do Papa Urbano. Mas para muitos, como um jovem cavaleiro que relatou a jornada para Jerusalém, o atrativo era outro, a promessa de grandes riquezas. Our Lord, the Pope, said if anyone wished to save their souls, they must not hesitate to undertake with humble spirit the way of the Lord. And if he did not have a great deal of money, divine mercy should provide for him. Then he said, take the road to the Holy Sepulchre. Rescue that land from a dreadful race. Rule over it yourselves, for that land floweth with milk and honey. Nothing is ever motivated purely by religion or ideology
they knew perfectly well that there was a lot of wealth in that part of the world. It was the center of trade. All the trading caravans passed through this world. And so they wanted the money. It was as simple as that.